Bom dia a todos os irmãos e irmãs do Dharma, Amitabha. Hoje vou continuar a expor para vocês o conteúdo do capítulo 2 do livro Sendeiro à Buddhidade, do Venerável Mestre Yin Chuan. Na última vez foi falado sobre os benefícios de ouvir o Dharma. Hoje vou seguir explicando sobre a reflexão no Dharma e como ingressar no sendeiro. Sendeiro à Buddhidade, capítulo 2, stanza 19. Considerando a doença, um médico e uma medicina, considerando a necessidade urgente de tratamento, siga o que foi ouvido e pratique assim como foi dito. O Buda disse que o Dharma é como um espelho. Ao ouvir o Dharma, qual atitude deve-se tomar para receber o Buda Dharma? O Buda Shakyamuni disse: todos os seres sencientes têm 3 doenças do corpo, velhice, doença e morte. E têm 3 doenças da mente, cobiça, raiva e ignorância. E o Tathagata veio a este mundo por isso. Em outras palavras, o Buda é o maior médico de todos. O Dharma é a panaceia. Os Sangha são enfermeiros para os enfermos. A manifestação da joia tríplice no mundo é para ajudar a aliviar as pessoas que estão gravemente doentes física e mentalmente. Portanto, aqueles que ouvem o Buda Dharma devem ter as seguintes considerações. Primeiro, considerar a doença. Eu mesmo estou atado desde um tempo sem começo, devido à doença grave do corpo e mente, buscando a vida e não podendo obtê-la, buscando a morte e não podendo obtê-la, do nascimento à morte, da morte ao renascimento, sofrendo sem limites. O próprio corpo está gravemente doente, por isso há preocupação e sofrimento. Isto é o que deve ser reconhecido definitivamente. Se não achar que eu mesmo estou doente, ou se achar que estou doente e não buscar medicina, então não terei afinidade com o Buda Dharma. Segundo, considerar a necessidade de um médico. Sabendo que eu mesmo tenho uma doença grave, não é qualquer pessoa, não budista, que pode tratar da doença. Discípulos de Buda, ou seja, mestres do Dharma, são os bons médicos que podem tratar essa doença grave. Então, me aproximo e respeitosamente faço oferendas a esses médicos bem instruídos, assim como um doente confia e solicita respeitosamente os serviços de um médico. Terceiro, considerar a medicina, remédio. Quando o médico trata a doença, não é apenas lendo a receita do tratamento que terá resultado. É necessário fazer o tratamento de acupuntura ou tomar a medicação ou tratamento indicado, etc. Com os mestres do Dharma também é assim. Eles instruem o método para praticar o caminho espiritual. Então deve-se tomar a medicina do Dharma em conformidade. Assim, será capaz de causar uma cura efetiva às graves doenças do corpo e mente. Caso contrário, se apenas ler a receita, mas não tomar a medicina, de que adiantará? Como diz no Sutra, apesar de eu ter declarado o Dharma mais virtuoso, se você ouvi-lo e não colocá-lo em prática, será como o doente que apenas carrega uma sacola de remédios e, por fim, não pode tratar a doença do próprio corpo. Quarto, considerar a necessidade urgente de tratamento. A grande doença do renascimento e morte realmente está além da cura. Ter a bênção de encontrar um bom médico e uma boa medicina, e também tomar a medicina por bastante tempo, assim poderá evidenciar os efeitos esperados. Mas alguns estudantes, praticantes budistas, desejam evidenciar os efeitos imediatamente, praticam pouco e ainda não podem se liberar da grave doença do nascimento e morte, e então se frustram e caem na negligência.
Dessa forma, não será capaz de esforçar-se para avançar nos estudos. E então, como terá esperanças de se curar? O Buda Dharma não é o ensinamento de um conhecimento, e muito menos é um assunto de recreação que serve como passatempo. O Buda Dharma é para reconhecer a própria doença, como também para procurar a medicina do Dharma de um bom médico. Portanto, ao seguir o Dharma correto que foi ouvido, deve-se ter uma determinação profunda e praticar com esforço, assim como foi falado. Uma vez, o Buda disse: o Dharma que eu ensino é como um espelho. É para você refletir sobre si mesmo. O Buda Dharma diz que cada um deve observar a si mesmo. Se temos quais tipos de falhas ou não temos falhas. Se temos quais tipos de virtudes ou não temos virtudes. No caso de termos falhas, devemos nos sentir envergonhados, nos arrepender e nos afastar das falhas. Se não temos falhas, deve surgir alegria na mente. Se observamos que temos virtudes, deve surgir alegria na mente. Se não temos virtudes, devemos nos esforçar para praticar. Em resumo, o Buda Dharma é para termos parâmetros na própria prática. Ouvir o Dharma e poder vê-lo colocado em prática é o mais importante. Ingressando no caminho. O método: associação com pessoas boas e instruídas. Estanza 20. Aquele interessado em entrar no Dharma correto deve aproximar-se das boas pessoas que possuem as virtudes de realização, ensinamento, alcance da verdadeira realidade, compaixão e eloquência. O Dharma correto, embora possa ser compreendido a partir da leitura dos sutras, ainda assim, o principal meio é ouvir os ensinamentos de um mestre do Dharma. Os discursos dos mestres do Dharma, comparados com a leitura e recitação por si mesmo, são muito mais rápidos e fáceis de serem compreendidos. Então, para entrar no Dharma correto e entrar na busca pela Buddhidade, deve-se aproximar-se de boas pessoas, bons professores, pessoas bem instruídas, especialmente os bons professores do Mahayana. O Buda disse que aproximar-se de boas pessoas, ouvir frequentemente o Dharma correto, refletir e contemplar o Dharma, seguir o Dharma e praticar corretamente são as 4 grandes condições necessárias, pré-requisitos, para entrar na corrente dos nobres. E isso nos mostra a importância de se aproximar de bons amigos e professores, bons conselheiros espirituais. Como se pode considerar que alguém é um bom professor, bem instruído? Não é por ter muitos discípulos, um grande templo, uma boa aparência ou nem por ter muito conhecimento mundano que se considera alguém como um bom conselheiro espiritual. É devido à posse de 5 qualidades. Primeira, a virtude da realização. Refere-se à realização dos 3 estudos. Realização dos preceitos puros, realização da concentração e realização da sabedoria. Segunda, a virtude do ensinamento. Refere-se à profundidade no estudo do Tripitaka, ter ouvido extensamente o Buda Dharma, poder ensinar e instruir os estudantes e avançar nos estudos do sendeiro correto do Mahayana. Terceira, alcance da verdadeira realidade. Verdadeira realidade é outro nome de Dharma correto, que pode ser alcançada através da experiência direta ou através da audição e reflexão sobre os ensinamentos. Quarta, possuir compaixão. Ter uma mente compassiva para poder falar o Dharma com pureza em benefício dos seres sencientes, e não para obter fama e oferendas. Quinta, fala eloquente. Alcançando a eloquência, pode-se utilizar meios hábeis para expor o Dharma aos seres,
e então será fácil de compreender e gerará benefícios facilmente. Se realizar essas 5 virtudes, então será considerado como um grande, bom professor. Entretanto, nessa era do final do Dharma, bons professores, possuidores de virtudes completas, são raros de se encontrar. E estudar o Buda Dharma também não é possível sem bons amigos, bons conselheiros espirituais. Portanto, não há como não buscar pelo melhor possível. No Sutra diz: se uma pessoa possui 1/8 dessas virtudes, também pode se aproximar dela. O Nirvana Sutra fala sobre as 4 dependências, 4 tipos de mestres, professores, nos quais uma pessoa pode depender. O primeiro tipo de pessoa na qual pode-se depender, mesmo que ela ainda não tenha aniquilado as aflições e realizado a verdadeira realidade, já pode compreender claramente 1/16 do significado da natureza de Buda. Em resumo, é difícil de encontrar bons professores no período do declínio do Dharma. Então, se encontramos uma pessoa que compreende a prática do Buda Dharma e ela possui um nível um pouco mais avançado que nós, podemos muito bem nos aproximarmos do Dharma. Este era o conteúdo do Sendeiro à Budidade que queria compartilhar com todos vocês. Amitofo.